Catequese sobre os mandamentos do Papa Francisco, Catequese 2. 10 palavras para viver a aliança. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Esta audiência realiza-se em dois lugares. Nós, aqui na praça, e na sala Paulo VI, há mais de 200 doentes que acompanham a audiência através do grande ecrã. Todos juntos formaremos uma comunidade. Saudemos com um aplauso quantos estão na sala. Na quarta-feira passada, demos início a um novo ciclo de catequeses sobre os mandamentos. Vimos que o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para a cumprir. Contudo, devemos entender melhor esta perspectiva. Na Bíblia, os mandamentos não vivem por si sós, mas fazem parte de um relacionamento, de uma relação. O Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para a cumprir. Existe esta relação da aliança entre Deus e o seu povo. No início do capítulo 20 do livro do Êxodo lemos, e isto é importante, Deus pronunciou todas estas palavras. Parece uma abertura como outras, mas na Bíblia nada é banal. O texto não diz, Deus pronunciou estes mandamentos, mas estas palavras. A tradição judaica chamará sempre ao decálogo as 10 palavras. E o termo decálogo quer dizer exatamente isto. Contudo, tem forma de leis, objetivamente são mandamentos. Portanto, porque o autor sagrado usa, precisamente aqui, o termo 10 palavras? Porque não diz 10 mandamentos? Que diferença existe entre um comando e uma palavra? O comando é uma comunicação que não requer o diálogo. A palavra, ao contrário, é o meio mais essencial do relacionamento como diálogo. Deus Pai cria por meio da sua palavra e o seu Filho é a palavra que se fez carne. O amor alimenta-se de palavras, como também a educação ou a colaboração. Duas pessoas que não se amam não conseguem comunicar-se. Quando alguém fala ao nosso coração, a nossa solidão acaba. Recebe uma palavra, verifica-se a comunicação e os mandamentos são palavras de Deus. Deus comunica-se nestas 10 palavras e aguarda a nossa resposta. Uma coisa é receber uma ordem, outra coisa é sentir que alguém procura falar conosco. Um diálogo é muito mais que a comunicação de uma verdade. Eu posso dizer-vos, hoje é o último dia da primavera, primavera quente, mas hoje é o último dia. Esta é uma verdade, não um diálogo. Mas se eu vos disser, que pensais desta primavera? Começa um diálogo. Os mandamentos são um diálogo. A comunicação realiza-se pelo prazer de falar e pelo bem concreto que se comunica entre aqueles que se amam por meio das palavras. É um bem que não consiste em coisas, mas nas próprias pessoas que se doam reciprocamente no diálogo. Mas esta diferença não é algo artificial. Vejamos o que aconteceu no início. O tentador, o diabo, quer enganar o homem e a mulher neste ponto. Quer convencê-los de que Deus os proibiu de comer o fruto da árvore do bem e do mal para os manter submissos. O desafio consiste exatamente nisto. A primeira norma que Deus ofereceu ao homem foi a imposição de um déspota que proíbe e obriga? Ou foi o esmero de um pai que cuida dos seus filhos e os protege contra a autodestruição? É uma palavra ou uma ordem? A mais trágica das várias mentiras que a serpente diz a Eva é a sugestão de uma divindade invejosa. Mas não, Deus é invejoso de vós. De uma divindade possessiva. Deus não quer que tenhais liberdade. Os acontecimentos demonstram dramaticamente que a serpente mentiu.
levando a crer que uma palavra de amor fosse uma ordem. O homem está diante desta encruzilhada. Deus impõe-me as coisas ou cuida de mim? Os seus mandamentos são apenas uma lei ou contêm uma palavra para cuidar de mim? Deus é patrão ou pai? Deus é pai. Nunca vos esqueçais disto. Até nas situações mais negativas, pensai que temos um pai que nos ama a todos. Somos vassalos ou filhos? Este combate, dentro e fora de nós, apresenta-se continuamente. Temos que escolher muitas vezes entre uma mentalidade de escravos e uma mentalidade de filhos. A ordem é do patrão, a palavra é do pai. O Espírito Santo é um espírito de filhos, é o Espírito de Jesus. Um espírito de escravos não pode deixar de receber a lei de modo opressivo e pode produzir dois resultados opostos: ou uma vida feita de deveres e de obrigações, ou então uma reação violenta de rejeição. Todo o cristianismo é a passagem da letra da lei para o espírito que vivifica. Jesus é a palavra do Pai, não a condenação do Pai. Jesus veio para salvar com a sua palavra, não para nos condenar. Vê-se quando um homem ou uma mulher viveram ou não esta passagem. As pessoas dão-se conta quando o cristão raciocina como filho ou como escravo. E nós mesmos recordamos que os nossos educadores cuidaram de nós como pais e mães, ou se somente nos impuseram regras. Os mandamentos são o caminho para a liberdade, porque constituem a palavra do Pai que nos liberta neste caminho. O mundo não tem necessidade de legalismo, mas de cuidado. Precisa de cristãos com coração de filhos. Há necessidade de cristãos com coração de filhos. Não vos esqueçais disto. Quarta-feira, 20 de junho de 2018.